Bitcoin despenca 6%, mas ETFs sinalizam uma virada épica. O Bitcoin afundou 6% para 73 mil dólares, mas olha só, os ETFs voltaram com 562 milhões em influxo. Regulamentação do Banco Central muda tudo em 2026 e stablecoin explodem via Pix. E Trump acelera cripto nos Estados Unidos. Fica até o final para desvendar o próximo grande movimento e lucrar de forma controlada, tá certo? Você está vendo o Bitcoin sangrar 6% aí nos últimos dias, enquanto os ETFs conseguem sugar bilhões desses movimentos. E se eu te disser que isso é a calmaria antes da tempestade perfeita? A regulamentação do Banco Central no Brasil vem travando as stablecoins e os PIX, mas está abrindo ao mesmo tempo portas para lucros estratosféricos nesse mesmo período. Lá nos Estados Unidos, Trump injeta foguetes com parcerias bilionárias. A Rússia dribla sanções com óleo em cripto. ETF e Solana no fio na navalha, o que pode explodir ou colapsar em breve. Fique ligado, eu vou revelar o setup exato que Elite Traders usam para virar essas quedas em 3 vezes com metodologia testada e análise de gráfico de forma totalmente consciente. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no mercado hoje na nossa análise Margex, tá bem? Ó, para quem não conhece, essa plataforma que eu venho utilizando no último ano é uma plataforma de operações no mercado futuro de criptomoedas. Mas o mais legal da plataforma, além da gente usar toda a máquina da TradingView, então todo o gráfico é fornecido pela TradingView, enquanto lá na TradingView a gente tem indicadores limitados aqui no plano gratuito, aqui na Margix a gente consegue usar quantos indicadores a gente quiser sem custo nenhum. Para abrir sua conta na Margix, você vai seguir o link aqui embaixo na descrição com apenas um simples e-mail. Pode ser um e-mail anônimo, inclusive, você abre a sua conta, tá? Você deposita Bitcoin e com o seu próprio Bitcoin você consegue abrir posições tanto comprado quanto vendido. Então, o Bitcoin está num suporte interessante na faixa dos 73, 73.700. Esse suporte já estava marcado aqui no gráfico. Ele vem do topo de 2024, de março de 2024, tá? Então é um ponto interessante que o preço tem que respeitar para ele continuar, para ter essa reversão agora, né? No caso dessa queda, ele voltar a subir ou pelo menos dar uma segurada no preço. Se perder essa região, aí sim a gente vai ver um pânico um pouco maior e os preços trabalhando inclusive até na região dos 55 mil dólares, região onde a gente dá all-in sem dúvida alguma, região onde a gente obviamente tem que entrar com um risco calculado, mas a assimetria é muito desproporcional e com relação à vantagem. Então a gente arriscaria muito menos, por isso a gente diz, entre aspas, que a gente daria all-in. A região entre os 70 e 50 é uma região ideal para entrar alavancado, mas não alavancado apenas na plataforma. Existem outras formas que eu trago isso no Dica Cripto e na Mentoria Elite, onde eu mostro uma visão diferente do mercado, onde a gente continua acumulando satoshis nessa queda, especulando com crédito colateral no DeFi, tá? Então o objetivo lá é acumular Bitcoin no DeFi, fazendo renda no DeFi, tá, pessoal? Aqui, então na Margix, a gente consegue fazer operações mais curtas. Então eu posso, por exemplo, se eu tirar aqui
essas duas imagens, vocês podem ver minha boleta. Então eu posso entrar com uma quantidade de dinheiro, então eu posso entrar com um percentual do que eu tenho depositado e escolher o nível de alavancagem que eu quero entrar. Tá? Então de 5 até 100 vezes. Tem lugares que oferecem mais do que 100 vezes, eu acho uma loucura e desnecessário, tá, pessoal? Então voltando aqui. Então, a vantagem aqui é isso, você consegue abrir uma plataforma anônima e operacionalizar em cima, rentabilizar em cima do seu próprio Bitcoin. Então, você deposita Bitcoin, abre uma operação de compra, alavancado aqui, sem exagero, e aí os lucros das operações serão em Satoshi, você aumenta sua posição. Mas vamos dar uma olhada aqui na análise mais de curto prazo. A gente ainda no gráfico diário. Lá atrás, quem me acompanha, quem já viu os outros vídeos, não está aqui não. Quem já viu meus outros vídeos aqui no canal, lembra que a gente estava com um desenho de um triângulo aqui, certo? Então a gente estava com esse triângulo aqui, com essa cuia, na verdade, né? E aí a gente estava esperando uma decisão mais direcional do mercado, tá? Eu lembro que no começo a gente falava que ele tinha que trabalhar pelo menos acima do triângulo e acima dessa resistência aqui. O que não aconteceu logo nos primeiros movimentos. E aí ele veio buscar a base do triângulo, mais uma vez não conseguiu romper, até que perdeu o triângulo aqui para baixo. E aí, mas ele manteve o respeito a esse caixote aqui até então, tá? Quando ele fez esse falso rompimento e vazou direto aqui para baixo. Agora, o que a gente tem? A gente tem esse suporte de 2024. O preço já mostrou, tá, um certo respeito ali. Os traders já estão ocupando posições e estão defendendo aqui essa região. Tá? Então, o que a gente pode esperar para as próximas semanas? Eu acho difícil romper aqui, tem que ter uma notícia, tem que ter alguma coisa aqui para um rompimento mais forte, mas mesmo assim eu acredito que o rompimento que vier aqui vai ser um bear trap para pegar essa galera aqui numa armadilha, então pode vir um movimento bem rápido, deixando um pavio bem grande e encaixotar aqui em algum lugar dentro dessa região e ficar parado aqui num próximo período aí, alguns meses ou semanas, tá? Essa é a minha leitura do Bitcoin no próximo período. Então ele pode fazer um movimento mais brusco para baixo, dar uma estabilizada, fazer um movimento mais brusco para cima e dar uma estabilizada. Depois decidir tendência, talvez daqui uns 2, 3 meses, tá? Isso com base em quê, Rafa, da minha cabeça? Com base em padrão comportamental, que é o que o Bitcoin faz sempre que começa a chegar próximo a fundos. Então o Bitcoin está próximo do fundo? Talvez. Se ele não fizer a região dos 70 como fundo, a gente vai ter a região dos 50. Por isso que eu falei no começo aqui. Se ele não segurar aqui no 73, a gente pode ver o preço mais na região dos 50. Vou colocar no semanal para vocês verem o que eu estou falando. Tá, ó. Então, o preço vem trabalhando nessa região, mas peraí que eu estou procurando o quadrado aqui. Aí. Mas se ele perder aqui, se ele perder 72, ele vai vir começar a trabalhar aqui
na região dos 69 aos 50. E aí 50, pessoal, é o grande ponto de alerta. Tá? Eu acho muito difícil ele perder os 50, mas vir testar os 50 num movimento rápido, uma ordem aqui nos 50 vale a pena deixar pendurada quem trabalha com corretora? Com certeza. Com certeza, tá? Não custa nada deixar uma ordenzinha lá nos 50 com alguns dígitos aí para comprar Bitcoin. Abaixo de 50, eu não acredito. Eu não acredito até por conta dos dados on-chain. Tem muita gente, a proporção de holders de longo prazo que não venderiam nem guerra atômica é bem grande. Ainda é a maior. Ainda é o maior grupo de detentores de Bitcoin. Então, eu duvido que caia de 50, mas a lógica continua a mesma. Caindo de 50, ele vai ter regiões aqui para respeitar e a gente segue acumulando. Mas o que eu, Rafael, investidor, estou esperando? Estou esperando o momento ideal para eu entrar alavancado no mercado. Não é recomendação, que isso fique bem claro aqui. Não é recomendação de investimento. Esse vídeo está público, esse vídeo não é fechado para os assinantes. Então, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Mas sim, eu estou abrindo o que eu vou fazer. Então, o Bitcoin entrando nessa zona aqui, eu vou começar a aumentar meus aportes e entrar inclusive alavancado. Como, Rafa, você vai entrar alavancado? Eu vou alavancar com empréstimo. Eu não vou alavancar. Sim, aqui, óbvio, eu abro posições aqui na Margex, mas o principal vai ser a minha alavancagem com empréstimo, que é a estratégia que eu ensino na mentoria Elite Cripto. Inclusive, quem tiver interesse de conhecer o programa, entrar, eu estou abrindo uma turma agora antes do carnaval. Me chama aqui pelo link do Instagram ou comenta aqui no vídeo, a gente bate um papo, tá? Então, é a estratégia que eu uso lá, eu e os meus mentorandos, a gente alavanca e aumenta a nossa posição com empréstimo colateral. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Qualquer recomendação de assunto ou review de algum equipamento, alguma coisa, deixa aqui também nos comentários. Se você chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa o likezinho, comenta e compartilha para divulgar a informação e o mercado cripto para mais pessoas. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Esse foi o Dica Cripto aqui no YouTube. Abraço.